E aí, gentes, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre a CF Moto 450 CLC e Bobber. Eu falei das duas crossover adventure da CF Moto e estava faltando essas duas aqui, que inclusive foi pedido por um inscrito do canal. Então, como é um assunto que é relevante para vocês, resolvi fazer esse vídeo aqui. E demorei um pouco para fazer porque tem muito pouca reclamação, muito pouco defeito para trazer para vocês. É pontual, tá? Mas vamos conversar mais sobre essa moto logo depois da vinheta. Bom, vamos começar pelo que chama atenção nessa moto, né? O preço. O preço dela aqui no Brasil tá bem condizente, tá? Quando você compara ela com uma Speed 400 ou uma Himalayan 400 ou a Guerrilla 450, né? Que a Himalayan também é 450. O preço dela está bem condizente. A CLC ela custa 32.990 e a Bobber 33.990. Ou seja, a diferença entre as duas é basicamente R$1.000. E nem é uma... E cá entre nós, pelas características que eu vou falar para vocês logo a seguir, não é uma diferença de preço significativa, tá? Porque vamos começar pela CLC, que ela tem uma pegada mais clássica, pedaleiras mais centrais, banco duplo e transmissão por correia. A Bobber tem um visual um pouquinho mais agressivo, as pedaleiras são ligeiramente recuadas, guidão mais baixo e também a transmissão por correia. E essa é uma característica que eu gosto muito na CLC. Eu não sou do tipo que gosta de ficar limpando corrente. Isso pra mim é lamentável, tá? E faz uma sujeira do cacete. Então não é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer. E aqui pelo menos a gente tem uma correia que, cara, você só vai mexer nisso lá pelos 80, 100 mil quilômetros. Então, sabe? Tudo bem. A manutenção é mais cara. Porque quando você tiver que trocar a correia, vai ter que trocar também a coroa e o pinhão, tá? Mas também, você trocar uma vez a cada 80 a 100 mil quilômetros, porra, vale muito a pena. E para fazer a manutenção dela, é a coisa mais simples do mundo. Só mantê-la limpa, que ela vai durar anos a fio. O motor é o mesmo bicilíndrico de 450 cilindradas com virabrequim de 270 graus, que dá um som encorpado e resposta suave. A Bobber entrega 44 cavalos contra os 40,7 da CLC convencional, tá? É uma diferença que você nem vai perceber muito, na verdade, tá? Mas ela tá aí. E outra pequena diferença que tem entre as duas, tá? A altura do banco muda. Na CLC fica a 70,5 centímetros do solo. E na Bobber fica a 71,5. Ambos os bancos são muito baixos, tá? E dá para apoiar os dois pés no chão com facilidade. Mesmo que você tenha uma altura, ali vai, entre 1,60 e 1,65, dá para você colocar o pé no chão na boa.
E esse é um ponto muito a favor, né? Principalmente para nós, os baixos. E o que o... Agora vamos falar do que os donos relatam, tá? E eu vou dividir esse relato em 3 grupos. Quem ama a moto, quem teve problemas e o grande alerta que aparece repetido, embora não sejam muitas vezes. Grupo 1. Os apaixonados. Em fóruns no exterior, especialmente Austrália e Estados Unidos, tem donos chamando a Bobber de a melhor decisão que já tomei. Elogiam o visual retrô, a ciclística ágil e o fato de ser uma moto que chama atenção em todo lugar. Ninguém reclama do motor ou do câmbio. O grupo 2, os que tiveram defeitos. Aqui os relatos são mais preocupantes. Um proprietário na Turquia teve falha na tampa do cilindro com apenas 21 mil quilômetros rodados. A moto estava na garantia, mas ficou parada na concessionária por 3 meses esperando a peça. E um outro relatou um problema elétrico grave. O sistema de injeção ativava sozinho, com a moto desligada e a chave fora da ignição. Já imaginou descarregar a bateria toda noite? E aí, repito, a peça demorou. E o grupo 3, o alerta que mais aparece. E esse é o ponto que ninguém pode ignorar, né? Em várias avaliações, proprietários classificam a CF Moto como complicada no pós-venda. Falta de peças, concessionárias despreparadas e demora absurda em reparos cobertos pela garantia. Mas tem um detalhe, tá? Isso não quer dizer que toda moto da CF vai quebrar. Mas se quebrar, você pode ficar meses parado. Só que aqui tem que colocar um reparo, tá? Esses relatos são do exterior. E como já falei para vocês em outros vídeos sobre a CF Moto, tem muito importador independente, que aí realmente vai dar problema de acesso às peças. Aqui no Brasil é diferente. É uma joint venture da CF Moto. Então, os concessionários vão ter acesso mais rápido quando tiver que fazer uma atualização de ECU, por exemplo, ou para encomendar peças, porque a própria CF Moto já colocou uma quantidade bem razoável de peças aqui para todas as suas motos. Então é uma coisa que podemos esperar que funcione melhor aqui. E agora vamos fazer uma comparação direta, né, entre a CLC e a Bobber. A CLC, isso a maioria dos donos realmente falam, tá? Mais confortável para o dia a dia e garupa. Ideal para quem quer rodar com passageiro ou viajar sem sofrer. A altura do banco é 70,5 centímetros. Então você fica realmente com o pé plantadão no chão, tá? E a Bobber? Bom, a Bobber é estilo, né? É estilo puro. Pedaleira recuada, guidão mais baixo e banco monoposto. Altura do banco 71,5 centímetros, tá? A grande sacada nessa linha CLC da CF Moto é justamente a correia no lugar da corrente, que para mim é o melhor que tem em tecnologia de transmissão, porque é a que dá menos trabalho. Sobre a altura do banco, a diferença de 1 centímetro é pequena, mas ela vem mais da mudança da posição de pilotagem. A Bobber
deixa você ligeiramente mais montado na moto, né? Enquanto a CLC, ela te deixa mais ereto. Na prática, ambas são tremendamente acessíveis, tá? E se você tem ali 1,65 para baixo, sentar na CLC vai te dar uma segurança muito boa de plantar os dois pés no chão. Agora, na minha opinião, qual seria o uso mais correto pensando no dia a dia, tá? Se você vai usar a moto para deslocamento diário, garupa, pequenas viagens, a CLC ela é mais adequada. Principalmente se você tem namorada, é casado, você tem um garupa frequente. A CLC é jogo. Agora, se o teu negócio é pegar uma estrada curta para curtir você e a moto, a Bobber é exatamente isso que você procura. Porque eu vou falar para vocês o seguinte: a Bobber para mim seria uma moto muito boa, porque eu adoro pegar estrada conversando eu comigo mesmo. Então, para mim seria uma boa. E se você se sente assim em relação a pequenas viagens e você gosta realmente de estar você com você, é uma moto excelente para isso. Agora, uma coisa que eu não consegui informação, e eu vou ver se consigo, vou colocar como comentário fixado assim que eu conseguir. Se tem como colocar um segundo banco na Bobber. Porque algumas marcas, como por exemplo a Triumph, ela tem um encaixe que vai no banco da frente, encaixa e você tem o banco de trás, se você quiser algum dia levar alguém com você na sua Bobber, tá? Então, eu não consegui ver isso também no site, na parte de acessórios. Lá não tem essa informação. Então ficou difícil saber. Eu coloquei um e-mail para eles essa semana, mas ainda não me responderam. Vamos ver quando que eles respondem. Se respondem, né? Bom, vamos colocar um prós e contras, um prós e contras para a gente ter uma noção real do que se essa moto vale a pena para a gente ou não. Nos prós, o design é lindo, bem acabado, parece uma moto mais cara, isso é um fato. Motor suave, sonoro e com boa entrega. Isso aqui, nos fóruns, o pessoal realmente fala que você não toma susto com o motor dessa moto. Se você quer fazer uma retomada na estrada, ele responde. E se você quer andar num corredor, por exemplo, esse motor não engasga, você não precisa ficar passando muito marcha para cima e para baixo. Ele é bem elástico, tá? Tecnologia de série, o TFT, ABS, controle de tração. O preço, pelo que oferece, que realmente 32 e 33 mil são bons preços aqui em se tratando de mercado brasileiro. A altura do banco muito baixa, 705 e 715. É excelente para você manobrar essa moto na cidade, porque os pneus dela são um tanto largos. Então fica um pouco pesada para você manobrar essa moto na cidade.
E essa posição te dá mais segurança para você poder manobrar. Tá? E os contras? Pós-venda e disponibilidade de peças. Esse é o grande risco. Relato de falha em componente do motor, a tampa do cilindro. Problema elétrico relatado em pelo menos um caso grave, que foi aquele da bomba de gasolina injetando direto. Suspensão seca e banco duro para longas distâncias. Essa aqui foi falado especificamente para a Bobber. Como a posição dirigida da Bobber ela é um pouco mais inclinada em relação a convencional, e o banco ele é curtinho também, ele não permite que você mude muito de posição quando você está em uma viagem longa. Então isso pode vir a ser um incômodo sério. As duas motos são sensacionais no papel e no visual, tá? Quem compra e não tem problema, ama. Mas quem tem problema, pode sofrer. Então, qual seria a minha opinião com relação a isso? Se você aceita o risco do pós-venda e tem concessionária próxima, naquele raio em que você pode ir e voltar no mesmo dia, compra. Se você não se preocupa também com o valor de revenda, porque a gente não sabe como é que essa moto vai precificar quando cair no mercado de usados, que por enquanto ainda não tem, né? Se você não se preocupa com isso, compra. Agora, se você tem como prioridade tranquilidade absoluta no que diz respeito à manutenção e esse tipo de situação, que você pode ficar meses com a moto parada por conta de uma peça, se for depender de garantia da CF Moto, não compre. Mas, volto a dizer, essa situação é muito presente na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte de uma maneira geral, tá? E justamente pelo que eu falei, muitos são importadores independentes. Então já é uma outra situação. E aqui no Brasil, eu acredito que a situação será, no mínimo, muito melhor. Pode acontecer? Sim, pode. Mas não é garantia. E claro, a altura do banco realmente é uma coisa assim que é sensacional, tá? Principalmente para quem é mais baixo. Que mesmo eu tendo 1,70 e um banco a 80 centímetros, eu tenho que dar uma jogadinha para o lado assim para plantar o pé no chão totalmente, tá? Eu não gosto muito disso, mas eu já estou acostumado, já aceito e toco em frente. Mas quem realmente é mais baixo do que eu, aí o negócio pega. E nessa aqui você consegue realmente plantar os pés no chão, e com essa altura de banco você planta os pés no chão e ainda dobra um pouquinho a perna para um cara que tem a minha altura. Então eu gosto dessa altura. Mas e aí? Você teria coragem de pegar uma 450 hoje? Ou prefere ir de Honda, Kawasaki ou Royal Enfield? Porque a 650 da Royal Enfield tem um modelo, se eu não estou enganado, que
o preço é muito próximo. Tem. O preço é muito próximo. Então você vai poder escolher entre uma 650 com 50 cavalos mais ou menos, e pesada que só cacete, e essa aqui que é um pouco mais leve. E sem falar que a 650 da Royal Enfield, ela é mais estradeira. Não é muito legal para andar na cidade. Mas, como sempre, você é quem diz. É você que vai usar. Então, não deixa de fazer um test ride. Senta na moto. Se você se sente confortável, você está realmente se sentindo seguro naquela moto, nem pensa, cara. Vai. Porque realmente você está pegando uma moto boa. Você está pegando uma moto que ela é coringão. Ela funciona bem na cidade e funciona bem na estrada. Ela tem um bom peso para você ir para a estrada. E quando eu falo que ela tem um bom peso para ir para a estrada, é porque na turbulência que tem de carro, de caminhão, de ônibus, você passa com ela tranquilo. É diferente, por exemplo, de você estar com uma 250 ou uma 160 ou 190, que a moto balança para todo lado e você tem que tomar muito cuidado, tá? E essa aqui não, ela permanece firme. Pelo tamanho do pneu, eu acho que ela não é muito boa de curva. Mas, dependendo do teu estilo de pilotagem, ela pode realmente se encaixar bem. Porque ela tem uma boa ciclística. Então, gente, esse aqui é o vídeo sobre essas duas motos. Eu não consegui achar muita coisa sobre ela, porque não tem não tem um número de pessoas grande reclamando. Foi difícil achar uma amostragem representativa para trazer para vocês. E eu tô falando isso porque, de uma maneira geral, os donos só vão reclamar mesmo. É um entre cada 5, cada 10 que vão reclamar. Que vão reclamar na internet, que vai realmente colocar a boca no trombone. Então, se essa proporção se mantém pelo número de reclamações que eu vi, essa moto dá muito pouca dor de cabeça. E olha, eu procurei a fundo, tá? Foram pelo menos uns 10 dias caçando alguma coisa para trazer a respeito dessa moto. E ainda hoje, não vou prometer que seja ainda hoje, mas eu vou prometer o seguinte, que eu vou trazer toda a informação que eu consegui encontrar sobre mais um lançamento da CF Moto na China, nessa linha CLC, que é a 550 CLC. E já vou trazer com estimativa de preço. Então, fica ligado no canal. Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição, com o sininho ativado. E principalmente o seu comentário. Se convenceu a pegar uma 450 CLC? Se convenceu que não vale a pena para você? Deixa aí a tua opinião. Vocês sabem que sempre vale ouro para mim. Ok? E não esquece de hypar o canal. Não sei bem que lado que tá. Bom, mas tá aí. Tá? Você tem direito a 3 por semana. Deixa um hypezinho pra gente aí. Pra dar essa força pro canal. Ok? Gente, cuidem-se. Cuidem de quem vocês amam. E até a próxima.